E estamos aqui hoje para discutir a importância da revisão do plano diretor de João Pessoa, mas também que essa revisão ela seja feita com a garantia de participação ampla da sociedade, para que a cidade possa ter conhecimento sobre o plano diretor que nós temos hoje e para que a cidade também influa nas decisões sobre o plano diretor que teremos nos próximos meses ou nos próximos anos e sobre para onde esse plano diretor e para onde a orientação do desenvolvimento urbano vai apontar aqui na cidade, desde que, naturalmente, garantida essa participação. A última revisão do plano, a sanção da lei complementar foi feita no final de 2008. Ou seja, já faz mais de 10 anos que o plano diretor de João Pessoa foi revisado. E, segundo o Estatuto da Cidade, ele determina um prazo de até 10 anos. A gente não quer nem o produto em si, o plano diretor em si, de maneira imediata. Mas a gente quer que o processo seja iniciado e que esse processo venha revestido de uma grande participação da sociedade, a exemplo do que aconteceu em São Paulo. O processo de revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo é premiado pela Organização das Nações Unidas, exatamente pelo seu caráter amplo de participação da sociedade. E João Pessoa pode, inclusive, também fazer história. A cidade está passando por diversas transformações e é obrigatório, é necessário que esse documento ele seja revisado, né, constantemente. Vamos pensar isso no condomínio. Todo mês a gente tem uma reunião de 15 dias, enfim, de 2 em 2 meses, e toda vez a gente está discutindo as regras daquele condomínio. A gente quer que a população entenda que é importante ele fazer o controle daquilo dali. É um documento que ele precisa estar debaixo do braço para saber quando existe uma melhoria pública e que vai beneficiar grandes empresários, mas que aquela valorização seja redistribuída para toda a coletividade. Isso é um ajuste social, um equilíbrio que a gente precisa encontrar na cidade. Se a prefeitura ainda não lançou nenhuma estratégia para que esse processo seja, de fato, protagonizado pela sociedade civil e que seja concomitantemente, em paralelo, dialogado com a equipe técnica das prefeituras, a gente vai ter mais um plano inócuo. Não vai servir de nada. E eu conclamo aqui estudantes, professores, colegas de profissão, para participar desses espaços de debate. Reverberem isso dentro de sala de aula e convoquem cada vez mais seus estudantes em sala de aula, fora de sala de aula, dentro de casa, para que esse debate não fique somente nesses espaços internos, que isso seja algo muito maior, para que, de fato, a gente consiga ter uma sociedade cada vez mais democrática, a despeito do que esse país vem vivendo hoje. Muito obrigado. Quando nós conseguirmos fazer com que a sociedade entenda a importância do plano diretor, aí eu acho que ele vai ser executado. A sociedade é que deveria impulsionar e cobrar que o gestor público ele mude o status quo quando ele não contempla a população. Hoje, o déficit que nós temos aqui no nosso município é de 32 mil unidades habitacionais. Mas, se nós estivéssemos executando o plano diretor como deveria ser executado, nós não teríamos 32 mil famílias sem ter casa para morar. A nossa preocupação, enquanto técnicos, né, ou arquitetos urbanistas, é que o plano diretor, na sua feição, digamos assim, mais conceitual, é algo que está um pouquinho distante do cotidiano das pessoas. E o perigo de se conceber ou se aprovar uma legislação que se afaste do cotidiano das pessoas é exatamente não atingi-las do ponto de vista da qualidade de vida. Lembrar que o plano diretor, evidentemente, deve distribuir de uma forma mais justa e equitativa o processo de urbanização. Não deve evidenciar ou acentuar as diferenças entre ricos e pobres. Evidentemente, também combater os mecanismos da especulação imobiliária e do incentivo à segregação socioespacial. A preocupação do professor Pedro Rossi é bastante legítima de como a gente levar para a população a importância de um debate participativo na produção do espaço urbano das suas cidades. No Brasil, infelizmente, essa consciência é bastante nova. Até então, todo o planejamento urbano estava nas mãos dos técnicos, de arquitetos, de geógrafos, de engenheiros, né? Então, foi um planejamento que a gente costuma chamar, no âmbito da academia, tecnocrata, e um tipo de mentalidade que já não mais convém para a nossa realidade, né? Nós já temos uma sociedade civil organizada, capaz de participar desses debates. A participação popular ela não é um termo ao vento.
A consistência popular, a consistência da participação, ela deve ser vista e ela não pode se resumir apenas a um caráter consultivo. E é urgente que isso aconteça aqui e agora, para que os problemas que existem nas cidades eles não se tornem ainda maiores. Pensar no plano diretor é pensar na cidade, é pensar no desenvolvimento da cidade, é a gente sabermos para onde a gente vai e como vai e por que vai. Isso é muito importante, porque Dona Maria, lá da comunidade X, ela não quer saber não, mas ela quer os benefícios lá na porta dela. E isso o poder público não pode negar. Quando a gente começa a ver, a gente percebe que a prefeitura está muito longe da gente, está muito longe da gente. Eu acompanho pessoalmente, desde 2013, esse processo de participação, de transparência, de acesso à informação junto à Prefeitura de João Pessoa, é o meu trabalho, e a gente não tem um bom histórico de transparência em planos e projetos, não tem um bom histórico de acesso à informação e não tem, infelizmente, um bom histórico de participação cidadã, de abertura para a participação cidadã. Você chamar as pessoas para uma audiência pública sobre um projeto complexo, avisando com 24 horas de antecedência e sem disponibilizar nenhum documento para que essa participação seja feita ou sem preparar essa participação, é uma farsa. Então, eu reforço, não é um pedido a participação. Como a professora Andréia ressaltou, a participação é um direito. Então, não é um pedido. A sociedade exige que um processo participativo seja feito da forma correta, da forma adequada, como está previsto na lei, e que a Prefeitura se posicione a respeito desse tema. Nós temos terrenos grandiosos em áreas de grande fluxo urbano desde 1500. E aí? Esses terrenos ficam aí na Beira-Rio, na Epitácio Pessoa, na Rui Carneiro, e ninguém desapropria? Fica só por especulação imobiliária ou vaidade pessoal? De dizer, empresário que eu sou dono de não sei quantos terrenos na cidade de João Pessoa, subutilizados, não utilizados na zona urbana? Essa questão que está aí de IPTU progressivo, isso é uma balela. Desapropriar esses terrenos urbanos em avenidas de grande fluxo e fazer uma licitação já meio exigida àquela implementação de algo que seja para a coletividade. Fica aqui, senhores vereadores, um desafio neste aspecto.